Olá, queridos, que maravilha estarmos mais uma vez juntos aqui no nosso Tadel Online, o nosso treinamento de líderes. Que maravilha ter a sua companhia aqui comigo. Hoje eu quero falar sobre o tema treine a sua equipe. Treine a sua equipe. E quando eu me refiro à equipe, eu quero dizer não somente no ministério, não somente a sua célula, mas no seu trabalho, mas lá nas suas responsabilidades, se você é empresário, se você é microempresário, se você lidera uma equipe, se você é um supervisor, se você é um diretor, se você é um gerente, um administrador, treine a sua equipe. Agora, por que é tão importante você treinar ou nós treinarmos a nossa equipe? Muito simples, muito simples. Sem uma equipe, tudo se torna pesado para nós. Quando uma pessoa não tem, quando um líder não tem uma equipe, ele fica muito limitado, porque tudo gira em torno dele mesmo. Se algo vai acontecer, só vai acontecer se ele estiver 100% envolvido. Foi isso que aconteceu com Moisés. E aí o ministério fica pesado demais, não é verdade? Jetro disse para Moisés: Moisés, isso que você está fazendo é pesado demais para você. Porque Moisés passava o dia todo, né? Ele passava o dia todo julgando as causas do povo, resolvendo problemas, e tudo passava por ele, tudo passava literalmente por Moisés. Então Moisés estava centralizando tudo na vida dele e se tornou muito pesado. Depois ele levantou equipes, né? Depois ele levantou pessoas para o ajudarem no ministério. Então, quando você não treina a sua equipe, quando você não tem uma equipe, essa é a primeira coisa, quando você não tem uma equipe, tudo se torna muito pesado, porque você não tem ninguém para quem você possa delegar, você não tem ninguém para resolver algo para você, para aliviar a carga sobre você. Você não tem ninguém, você fica desprovido de pessoas, de capital humano, né? Se vamos dizer, recursos humanos, digamos assim. Agora, se você tem uma equipe, mas essa equipe também não é treinada, aí também, de que adianta você ter um soldado em uma guerra que não sabe atirar? Na verdade, ele não pode te ajudar muito na guerra se ele nem sabe como usar uma arma, ele não sabe como usar as ferramentas. Então, isso aqui é importantíssimo, esse treinamento para você e para mim que estamos no ministério, e para nós que não estamos também no ministério, estamos para alguns talvez aqui que estejam no ambiente secular, digamos assim, no ambiente de negócios, também é importantíssimo treinar a sua equipe, treinar a sua equipe. Agora, olha só, se você é um supervisor de setor, você já tem a sua equipe. Quem é a sua equipe? A sua equipe são seus líderes de célula, mas vamos voltar um pouquinho. Se você é um supervisor de área, você já tem a sua equipe. Quem são os membros da sua equipe? Se você é um supervisor de área, os membros da sua equipe são os seus supervisores de setor. Se você é um supervisor de setor, quem faz parte da sua equipe? Os seus líderes de célula. E são eles que você precisa treinar, não é verdade? Se você é um líder de célula, quem são os membros da sua equipe? Os seus membros de célula. Se você é um líder de célula, os membros da sua célula são os membros da sua equipe. E são esses membros mais compromissados que você vai treinar como seus auxiliares. E o que eles vão fazer? Eles vão ajudá-lo ou ajudá-la, não é verdade? Nas coisas, nas tarefas da célula, vão ajudá-lo a pastorear a célula, a cuidar da célula, a realizar a reunião da célula, a fazer visitas, tudo que você faz, eles também vão fazer para aliviar a carga sobre você. Treine a sua equipe. Número 1, Jesus treinou a sua equipe. Jesus treinou a sua equipe. Quando Jesus veio aqui à Terra, ele era 100% Deus e 100% homem. Ele ainda é 100% Deus, 100% homem. O ungido de Deus. Mas mesmo assim ele precisou de uma equipe. Jesus, ele se viu limitado, porque ele não era mais onipresente agora, ele se esvaziou dos atributos divinos.
Então ele não era mais onipresente, ele não podia estar presente em todos os lugares. Então ele teve que fazer o quê? Ele teve que convocar, mobilizar discípulos, não é verdade? Então olha só, Mateus capítulo 10, versículos 1 e a primeira parte do versículo 5. Mateus capítulo 10, versículo 1 e a primeira parte do versículo 5 diz assim: chamando Jesus seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções. Então Jesus agora ele convocou uma equipe de 12 homens, 12 pessoas, 12 homens, para enviá-los de 2 em 2 para pregarem o evangelho, para fazerem tudo aquilo que Jesus já fazia. Então ele levantou esses homens como a sua equipe. Agora, a Bíblia diz aqui que Jesus deu o quê? Jesus deu instruções. Nós temos que instruir a nossa equipe, informar a nossa equipe, ensinar a nossa equipe, instruir. É por isso que nós temos o Tadel. Essa é uma das razões que nós temos esse Tadel online, para instruir essa poderosa equipe, esse poderoso ministério, esse poderoso time da Paz Church Castanhal e igrejas afiliadas. Para quê? Para nós temos um ministério eficaz, amém? Como equipe bem treinada. Agora olha só, isso foi em Mateus capítulo 10, Jesus enviou os 12 discípulos. Quando nós chegamos a Lucas capítulo 10, versículo 1, Lucas capítulo 10, versículo 1 diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72, agora não são mais 12, são 72, e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Agora, Jesus não enviou mais 12 ele enviou lá em Mateus capítulo 10. Quando nós chegamos a Lucas capítulo 10, Jesus envia 72 discípulos. Aí você se pergunta, mas por que Jesus enviou 72? Simples, porque o ministério de Jesus cresceu muito, ele começou a impactar multidões. E quanto mais cresce o ministério, mais tem que crescer também o número de o número de pessoas na equipe. Tem que ser maior também a equipe, senão o ministério vai ruir. É como uma pirâmide, né? Quanto mais alta a pirâmide, maior tem que ser sua base. Se a base for bem pequena, ela vai ruir, não vai aguentar. Então tem que ter uma base forte. A base é a equipe. Então o ministério de Jesus cresceu, explodiu. O ministério de Jesus cresceu muito e ele precisava de quê? De mais pessoas. Ele convocou 72. Lá, 72 homens. Lá em Pentecostes, né? Lá no cenáculo, em Atos capítulo 2, depois que Jesus subiu aos céus, lá havia 120 pessoas. Então 12, 72 pessoas, 120 pessoas. Outra pessoa que treinou a sua equipe foi Davi. Davi treinou a sua equipe. Davi treinou a sua equipe. Você já ouviu falar sobre os valentes de Davi, não é verdade? Quem eram os valentes de Davi? Eles não eram tão valentes assim, eles não eram homens tão nobres assim, eles não eram um exército, eles não formavam um poderoso exército antes de conhecerem a Davi. Mas Davi formou um grande exército, uma grande equipe com esses homens, e esses homens foram cruciais, eles foram assim, importantíssimos no reinado de Davi. Então olha só, Davi treinou a sua equipe. Olha que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas ele precisou de uma equipe. Você também precisa, eu também preciso. Paulo treinou a sua equipe. Paulo era um homem super inteligente, super preparado, tanto nas escrituras como também no mundo secular. Ele tinha uma educação muito boa, ele tinha uma formação, né, muito boa. Agora, mesmo assim, você não encontra Paulo fazendo o ministério sozinho. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver Paulo e Timóteo, Paulo, Sóstenes e Timóteo, Paulo, Silas e Timóteo, Paulo, Silas e Tito, né? Você vai encontrar Paulo mais a sua equipe.
Até o próprio Lucas, que eu mencionei aqui, né, o médico Lucas, ele acompanhava Paulo. Lucas foi o escritor do livro de Atos, mas ele também acompanhava as missões, né? Acompanhava o apóstolo Paulo, fazia parte da equipe dele. Timóteo, Tito, né? Silas, que acabou fazendo parte também da equipe de Paulo. Marcos também fez parte da equipe de Paulo. Marcos, escritor do Evangelho de Marcos. Então você vê Paulo com uma equipe. Paulo com uma equipe. Paulo treinou a sua equipe. Então olha só, uma das maiores habilidades de um líder, uma das maiores habilidades, eu diria uma das mais importantes, é a capacidade de mobilizar pessoas. Qual uma das maiores habilidades de um líder? Talvez a mais importante, ou uma das mais importantes. Top 10, né? Ou top 3 aí de liderança. É você saber, o líder saber mobilizar pessoas. Um líder que não sabe mobilizar pessoas, ele vai se encontrar só para fazer tudo. Então ele vai ter que fazer, né? Vai ter que cobrar o escanteio ali e vai ter que correr e tentar cabecear para fazer o gol. É um time de uma pessoa só. Então, Paulo treinou a sua equipe. Então, sem uma equipe, tudo se torna mais difícil. Quanto mais o ministério cresce, maior proporcionalmente, o tamanho da equipe deveria também crescer proporcionalmente. A empresa também. Quando a empresa é pequena, tem poucos funcionários, mas uma mega empresa precisa de mais funcionários, possivelmente. Uma ótima equipe. Então Jesus treinou uma equipe, Davi treinou a sua equipe, Paulo treinou a sua equipe. Eu já quero declarar para você que sobre a sua vida que você também está treinando a sua equipe. E esse Tadel é para quê? É treinamento de líderes. É para quê? Para equipá-lo, para treiná-lo, para instruí-lo a fazer o que você precisa fazer para que você possa nos ajudar a cuidar desse rebanho aqui na Paz Church Castanhal. É por isso que Tiago Brunet ele escreveu uma coisa interessantíssima em um dos seus livros. Ele escreveu o seguinte. Tiago Brunet escreveu assim: líderes não são mais um teto, né? Mas são plataformas de lançamento. Líderes não são mais um teto, são plataformas de lançamento. Então, um líder ele vai lançar pessoas, ele vai enviar pessoas. Então, treine toda a sua célula, treine toda a sua equipe. Quem é a sua equipe? A sua equipe são as pessoas que estão diretamente ligadas a você, que vão ajudá-lo, né, no seu ministério, na sua empresa, no seu empreendimento. Essa é a sua equipe. Uma equipe bem treinada sempre vai ajudá-lo melhor. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria de falar sobre as 4 fases do treinar. As 4 fases do treinar. Coisas práticas. 4 coisas práticas que você pode usar. 4 coisas práticas que você pode usar para treinar qualquer pessoa, para ensinar qualquer pessoa a fazer qualquer coisa, ok? 4 passos, tá pronto, Jair? Vamos lá. Primeira coisa, primeiro passo para treinar a sua célula, os seus auxiliares, a pessoas a fazer o que você faz, seja o louvor na célula, a palavra na célula, visitas na célula, né, oração na célula, seja lá o que for. Então, a primeira coisa, eu faço, você observa. Eu faço, você observa. Esse é o primeiro passo. Então, qual é o primeiro passo de treinar pessoas? Eu, que estou treinando a equipe, eu faço e você observa. Eu dou a palavra na célula, eu compartilho a palavra na célula, você observa. Você combina com a pessoa. Olha, só você me observar, para você ter precisa você me imitar em tudo, mas pelo menos para você ter um padrão. Então, eu faço, você observa. Eu ministro louvor na célula, você observa. Eu compartilho a palavra na célula, você observa. Eu oro por um enfermo, você observa, você fica notando aquilo ali, prestando atenção. Eu faço uma visita, você vai comigo e você observa. Então eu faço, você observa. É o primeiro passo. Ok? Segundo passo, depois que a pessoa já observou. Segundo passo, eu faço, eu que estou treinando, eu faço, mas você me ajuda. Então o primeiro passo é eu faço,
você observa. Você não faz nada, só observa. Segundo passo, eu faço, você me ajuda. Então eu dirijo o louvor na célula, mas você me ajuda a escolher as músicas. Eu compartilho a palavra na célula, mas você me ajuda fazendo o quebra-gelo ou fazendo as perguntas lá na discussão. Eu ministro o louvor, mas você me ajuda. Eu compartilho a palavra, mas você me ajuda. Eu oro pelos enfermos, mas você me ajuda. Você também ora. Vou compartilhar um versículo. Prepara um versículo para compartilhar com aquela pessoa. Eu evangelizo, mas você me ajuda. Eu dou o lanche, mas você me ajuda. Então dá para treinar a fazer tudo o que a gente faz seguindo esses 4 passos. Terceiro passo. Você faz e eu o ajudo. Você faz e eu o ajudo. Então olha só. Primeiro eu faço, você observa. Segundo passo, eu faço, você me ajuda. Terceiro passo, agora você faz. Agora inverteu. Você faz e eu ajudo. Então eu estou aqui simplesmente para ajudá-lo. Então você já viu, eu já compartilhei a palavra, você já viu. Eu já compartilhei a palavra, você já me ajudou. Agora você compartilha a palavra e eu ajudo você. Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui para ajudá-lo ou ajudá-la, né? Se você quiser, eu posso fazer o quebra-gelo, eu posso fazer as perguntas da discussão ali, ok? Quarta coisa, quarto e último passo, você faz, eu observo. Olha só, você faz o oposto do primeiro passo, né? O primeiro passo é eu faço, você observa. Agora não. Você, meu discípulo, faz e eu observo. Então você dirige louvor, eu só observo, ou só supervisiono, observar no sentido de supervisionar, caso você precise de uma ajuda, caso eu possa contribuir com mais algum detalhe enriquecedor que possa ajudá-lo ou ajudá-la, ok? Então você faz, por quê? Porque você já seguiu os 4 passos, então treine a sua equipe. Vamos lá repetir os quatro fases de treinar. Primeiro eu faço, você me observa. Segundo passo, eu faço, você me ajuda. Terceiro passo, você agora faz e eu o ajudo. Número 4, você faz e eu supervisiono.